Boa noite, bem-vindos à presente edição do MBC Business, edição de terça-feira, 29 de abril de 2025. Para hoje, elegemos como tema a contribuição da GAPI, Sociedade de Investimentos, na capacitação empresarial e financiamento às micro, pequenas e médias empresas. E quem vai nos trazer esta abordagem é o Dr. Antônio Soto, conselheiro principal e fundador desta instituição. Boa noite, Dr. Soto, e bem-vindo ao MBC Business. Muito boa noite, Arnaldo Langa. É um prazer aceitar este convite, porque acho que podemos partilhar em conjunto para algum público coisas que merecem ser recordadas, refletidas. Obrigado. Muito bem. Voltamos já a esta conversa. Para já, vamos a um breve momento de informação no espaço Ambiente de Negócios. Voltamos dentro de instantes. Falando na cidade da Beira, província de Sofala, por ocasião do lançamento oficial de início das transações comerciais de Moçambique na Zona Comercial Livre Continental Africana, a primeira-ministra Bem-vinda Levi anunciou que a balança comercial de Moçambique com outros países de África atingiu 7,1 mil milhões de dólares norte-americanos nos últimos 5 anos, o que representa um aumento em 66% de exportações. Segundo a primeira-ministra, a Zona de Comércio Livre Continental Africana deve ser encarada pelo setor privado nacional como uma plataforma catalisadora para o estabelecimento de parcerias estratégicas e dinamização das atividades econômicas e empresariais. O executivo moçambicano convida o setor empresarial a apostar no desenvolvimento industrial em rede, infraestruturas de apoio ao rápido crescimento da produção no quadro do programa Industrializar Moçambique, o que irá galvanizar o Made in Moçambique, abrindo mais oportunidades para o aumento de exportações. O país aderiu em 2018 ao Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana e submeteu no ano transato 2024 a sua oferta tarifária, que foi aprovada no passado mês de fevereiro pelos chefes de Estado e Governo da União Africana, criando condições para Moçambique passar a realizar trocas comerciais com cerca de 47 países africanos que fazem parte da iniciativa. A quarta Conferência Empresarial sobre Energias Renováveis em Moçambique, RENMOS 2025, reuniu decisores governamentais, reguladores, investidores, representantes de agências de cooperação, instituições financeiras internacionais, empresas do setor energético e especialistas nacionais e estrangeiros com o objetivo de impulsionar a transição energética no país, alinhando prioridades políticas, instrumentos regulatórios e modelos de financiamento. Esta edição marcou ainda a apresentação oficial da Estratégia de Transição Energética de Moçambique e promoveu discussões em torno de eixos estruturantes como a industrialização verde, mobilização sustentável, o acesso universal à energia moderna e a expansão das mini-redes e soluções de cozinha limpa. As sessões foram marcadas por intervenções técnicas e partilha de experiências e construção de consensos estratégicos entre os diferentes atores envolvidos na transformação do sistema energético nacional. Entre as novas iniciativas destacadas esteve o programa Meisazol, que se prepara para entrar em operação nas províncias da Zambésia, Nampula e Tete. João Garcia Montes, representante do projeto, explicou que o modelo a adotar será top-down, combinando apoio técnico, financiamento e seleção competitiva de operadores com vista à criação de soluções replicáveis e de impacto real. A sessão concluiu com uma nota de convergência. As mini-redes não devem ser vistas apenas como infraestruturas de eletrificação, mas como instrumentos catalisadores do desenvolvimento local. Se forem bem desenhadas, serão motores de inclusão econômica e social nas zonas de hoje mais marginalizadas. De volta ao estúdio para esta conversa em torno daquilo que é a contribuição da GAPI, Sociedade de Investimentos, na capacitação empresarial e financiamento às micro, pequenas e médias empresas. Vamos para já
ter uma breve contextualização daquilo que é esta entidade, que é a GAPI, uma instituição financeira virada para o desenvolvimento empresarial. Dr. Souto, como é que foi a evolução da GAPI até chegar ao estágio atual de uma sociedade de investimentos? Sei que passou por vários estágios e o Dr. Souto esteve presente em todas essas fases da evolução da instituição. Arnaldo Longa, obrigado. Se me permite, a evolução tem uma origem. Portanto, se me permite, porque eu sou apresentado sempre como fundador, sim, estive no momento zero, nos momentos pré-zero, mas devo dizer que isto não é obra de uma pessoa só. Eu não posso deixar de recordar aqui as discussões, reflexões com algumas pessoas, mas quero destacar duas particularmente. O Dr. Mário Machungo, que era então Primeiro-Ministro, e o Dr. Gamito, que era então Presidente do BPD, assim como representantes da Fundação Frederic Ebert, porque a GAPI surge da conversão de um projeto da Fundação Frederic Ebert que se chamava Gabinete de Apoio à Pequena Indústria. E eu estava lá a colaborar como conselheiro junto do representante da Fundação Frederic Ebert, mas também tinha uma relação privilegiada com o Conselho de Administração do Banco Popular de Desenvolvimento. E quando Moçambique inicia a implementação do Programa de Reabilitação Económica sobre recomendações do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, o governo de Moçambique teve, portanto estamos a falar de 1987, teve que se confrontar com estas medidas de privatização. Tive a felicidade de ser convidado e desafiado em vários momentos pela pessoa que tenho muita estima, a Dr. Mário Machungo. O Dr. Mário Machungo disse: como é que vamos trabalhar neste ambiente? E o FMI, a recomendação é privatizar. E fizemos vários debates, incluindo debates públicos sobre... E o desafio era privatizar para quem, se nós não temos setor privado? Eu participei em muitas dessas discussões por causa da minha relação com a organização alemã, a Fundação Frederic Ebert, e a minha relação com o Banco Popular, com pessoas no Conselho de Administração do Banco Popular de Desenvolvimento, concluímos que era conveniente criar uma instituição especializada na promoção de empresários. Não me refiro só a empresas, mas empresários. E o Dr. Mário Machungo foi uma pessoa muito determinante nisto, porque ele disse: nós, governo, precisamos de uma instituição que seja pública ou privada. Uma instituição que não é um departamento do Estado, não é um banco, não é uma associação, é uma empresa. Tem que ser uma empresa gerida com mentalidade de empresa, pois só assim podemos promover outras empresas, outras pessoas com mentalidade empresarial. Esta é uma discussão que nasceu de um debate de várias pessoas. Eu estou a sublinhar particularmente Mário Machungo e Hermenegildo Gamito, porque foram as pessoas-chave nestas decisões, mas houve outros. Portanto, eu tive a sorte, a responsabilidade, depois de coordenar este processo. O facto é que nasceu esta sociedade convertendo aquilo que era o projeto Gabinete de Apoio à Pequena Indústria, deixou de ser um gabinete, passou a ser uma sociedade. Chamou GAPI Limitada. Uma sociedade onde o BPD participava com 70%, a Fundação Frederic Ebert com 30%, portanto, em cumprimento das recomendações do Primeiro-Ministro, Mário Machungo. Portanto, foi uma espécie de incubadora do setor empresarial. Sim, e isto é importante, usar a palavra incubadora, gosto desse termo, porque uma das questões, logo à nascença, uma das questões fundamentais é que, para se fazer esse trabalho, esta sociedade não pode só conceder financiamentos. Ela tem de interligar a capacitação
com o financiamento. Nós não temos uma cultura empresarial. Nós, moçambicanos, por razões históricas, temos meia dúzia de empresários, se tanto. Então, há que incutir o espírito empresarial, divulgar, capacitar, e não é só dar financiamento, porque isso também tinha sido alguma má experiência de alguns projetos anteriores, e não é mal recordar aqui a CCADR, a Caixa de Crédito Agrícola, Desenvolvimento Rural, onde se dava financiamento, mas depois ele tinha pouco retorno, como aconteceu depois. Mas pronto, então a HPI sempre combinou estes dois elementos, financiamento, com capacitação, e mais tarde incorporou um outro terceiro instrumento, que é o desenvolvimento de instituições. E é por isso que hoje participamos em algumas instituições. Portanto, estes três vetores que demarcam a HPI, sendo uma sociedade financeira de desenvolvimento, não somos um banco. A HPI não aceita depósitos, a HPI não se limita a dar financiamento, a HPI combina estes três instrumentos porque o objetivo de raiz era apoiar o surgimento de uma classe empresarial, uma classe média, através das micros, pequenas e médias empresas. Portanto, isto foi 1990, aqueles primeiros anos, e a evolução foi, começámos com 70 mil, o equivalente a cerca de 70 mil dólares, na garagem da Fundação Frederick Ebert. E de onde é que vinha esse dinheiro? Esse dinheiro veio da contribuição do Banco Popular de Desenvolvimento e da Fundação Frederick Ebert. Era um dinheiro muito limitado, mas com o apoio que tivemos no início da rede do Banco Popular de Desenvolvimento, começámos a trabalhar em algumas províncias. Portanto, o assunto também foi, para o Banco Popular de Desenvolvimento, também foi criar uma espécie de uma subsidiária para especializar-se na promoção das pequenas empresas. E essa foi a estratégia do Banco Popular de Desenvolvimento. Ainda nessa componente de capacitação, sim. Desenvolvimento e financiamento. Exato. Mas depois a HPI passou para a Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada. Mas deixe-me fazer notar o seguinte. Este conceito defendido pelos fundadores de não ser apenas um banco, mas ser uma sociedade com este foco, atraiu o interesse de algumas organizações internacionais, e faço aqui referência particular ao Banco de Desenvolvimento Alemão, ao KfW, que de imediato foi o parceiro estratégico logo de início, disponibilizou recursos públicos, e depois veio também a Agência Française, vieram outros. Portanto, a HPI surgiu com este conceito, surgiu como um elemento atrativo para mobilizar recursos adicionais para este projeto. Significa que não tivemos que depender do orçamento do Estado, não tivemos que depender de fundos do Estado. Fomos mobilizando recursos adicionais para cumprir aquilo que o Dr. Mário Machungo sempre defendeu. Uma entidade de interesse público. Uma entidade de interesse público porque faz parceria com as estratégias de desenvolvimento do governo, implementa as estratégias de desenvolvimento do governo sem depender dos fundos. Claro, isto foi 1990, 91, 92, e depois, como é sabido, ocorreu a privatização do BPD. Na privatização do BPD tivemos, refiro-me a 1997, e trouxe algumas dificuldades este processo. E devo recordar aqui que o então Ministro do Plano e Finanças, que estava a dirigir o processo da privatização destas instituições, era o Dr. Tomás Salomão, porque a HPI já tinha alguns recursos públicos, alguns recursos de parceiros internacionais, e havia algum interesse daqueles que tomaram conta depois do BPD, o Banco Austral e essas organizações, queriam ficar com alguns destes fundos já anteriormente mobilizados pela HPI. Houve uma decisão muito importante da parte do Dr. Tomás Salomão, que foi a componente do BPD na HPI não entra no pacote das privatizações do BPD. Portanto, a HPI ficou protegida e foi decidido que a participação do BPD durante algum tempo seria gerida diretamente pelo Tesouro.
Isto são decisões do governo na altura, como eu disse, Mário Machungo, depois Tomás Salomão. E qual foi o impacto dessa decisão no desenvolvimento institucional da HPI? O impacto foi, em primeiro lugar, foi a medida mais inteligente para proteger a continuidade da HPI. E, consequentemente, ficou o Tesouro em vez do BPD. O BPD foi privatizado, saiu, mas não entrou o Banco Austral. Ficou o Tesouro. Portanto, o Estado assumiu aquilo que era o projeto inicial, de assegurar uma instituição de interesse público para estes objetivos de desenvolvimento. Do ponto de vista legal, isto aconteceu depois em 99, a HPI, que era uma sociedade limitada, foi convertida numa sociedade anónima. Portanto, transformou-se de cotas em ações, o Estado, depois de várias decisões, e já no tempo da Primeira-Ministra, a doutora Luísa Diogo, foi decidido que o Estado ficaria com 30%, 40% seriam privatizados e 30% que eram ainda da Fundação Ebert, a Fundação Ebert decidiu vender a um preço muito módico a duas organizações da sociedade civil. Este é um aspecto importante, porque a atitude da Fundação Frederic Ebert, também para sempre proteger o espírito, digamos, social da HPI, entrega a sua participação a preço muito modesto à Fundação de Desenvolvimento da Comunidade, a doutora Graça Magel, e à Cruz Vermelha. Portanto, são duas organizações da sociedade civil que asseguram a continuidade da postura de responsabilidade social. Ao mesmo tempo que os investidores privados depois vão tomando participações e o Estado ficou com 30%. Isto é em 1900, isto leva algum tempo. E foi neste contexto em que a HPI transitou de sociedade anônima de responsabilidade limitada para a sociedade de investimentos? Não, a sociedade anónima é um quadro, é uma questão legal, é uma questão à luz do Código Comercial. A questão da sociedade de investimentos já é uma tipologia da lei das instituições de crédito, porque as sociedades de investimento são sociedades anónimas. A questão da sociedade de investimento surge depois de 2004, com a nova lei das instituições de crédito e sociedades financeiras. A HPI era uma instituição financeira e tinha que se enquadrar no novo quadro legal, claro. E aí que, em discussões análises com o Governo, com o Ministério das Finanças e com o Banco de Moçambique, na altura o Dr. Maleiane, viu-se que para proteger esta instituição de interesse público, mas assegurando o seu correto enquadramento legal à luz dos normativos do regulador, do Banco de Moçambique, viu-se que o melhor enquadramento era ser uma sociedade de investimento. Tanto que o próprio regulamento das sociedades de investimento foi ajustado por orientações conjuntas do gabinete do Primeiro-Ministro, Dr. Luísa Diogo, e o governador do Banco de Moçambique, Adriano Maleiane. O regulamento foi ajustado por decreto para dar enquadramento correto à HPI, no sentido daquilo que estávamos a falar, que é ter não só meios financeiros de disponibilização da oferta de serviços financeiros, mas combinar com a capacitação e combinar com a possibilidade de participar na criação de outras instituições, na criação de microbancos, etc. Hoje, 35 anos depois, como é que está a HPI e em que contexto decide começar a apoiar os empreendedores moçambicanos? A HPI hoje, felizmente, eu estou reformado, os outros acionistas pediram para que eu continuasse, eu estou como assessor principal, mas a HPI tem uma nova geração de gestores, e digo isto felizmente porque hoje a HPI é uma instituição implantada em todo o país. Como há pouco eu disse, começou na garagem da Fundação Frederic Ebert. Hoje a HPI tem 25 delegações, portanto, entre balcões, delegações quer dizer, 25 postos permanentes, agências
portanto, cobrindo todas as províncias. Além disso, tem participação em 4 microbancos e, através destes projetos, por exemplo, agora, no dia 5 de março, quando Sua Excelência o Presidente da República lançou este outro projeto do Incubox 2, o Incubox 2 está no norte, na Pula, Cabo Delgado, mas temos presença em distritos onde não há nenhuma atividade financeira. Portanto, são 12 unidades de incubação de jovens empresários que estão em distritos remotos, mas estamos a trabalhar. Portanto, a Agapi está a contribuir também para a inclusão financeira. Essa é a nossa prioridade. É uma prioridade. E tanto posso dizer que a Agapi percebeu que é uma sociedade financeira para promover o desenvolvimento. Não tem que ser a Agapi a fazer tudo em todas as aldeias deste país. Por isso, a estratégia da Agapi é de construção de parcerias. Significa que uma das coisas, portanto, eu disse há pouco que também criámos ou reestruturámos alguns microbancos. Além de mais, neste momento, tenho um outro chapéu. A pedido da administração da Agapi, percebemos que era importante relançar a indústria microfinanceira. Tem havido programas de bancarização, etc., mas a inclusão financeira precisa de instituições locais com aquilo que nós costumamos chamar com gestores com proximidade geográfica e cultural. As microfinanças são decisivas, microfinanças feitas com sustentabilidade, feitas com transparência, são decisivas para servir as comunidades que muitos deles com pouca literacia financeira. Então, por mandato da direção da Agapi, estamos a tentar e estamos relançando a Associação Moçambicana de Operadores de Microfinanças, a AMOMIF. E eu estou, neste momento, o presidente do Conselho de Direção. E ainda hoje tive uma reunião, ontem tivemos uma reunião com o Banco Mundial, porque há um despertar, não só em várias partes do mundo, em África e em Moçambique, felizmente também, quer pelo Banco de Moçambique, quer pelo governo, um despertar de que a inclusão financeira não se faz só com o high-tech, só com os telemóveis, nem tão pouco só com os bancos comerciais. A indústria das microfinanças, se bem regulada, se bem gerida, é decisiva para transferir recursos financeiros para as microempresas. Por isso, a Agapi, além de estar a promover bancos diretamente, também está neste projeto de relançar a indústria microfinanceira através, em primeiro lugar, primeiro passo, reorganizando a Associação dos Operadores de Microfinanças. Portanto, este é um projeto que a Agapi tem vários projetos, como eu vi, eu estou a dirigir este, do relançamento da indústria microfinanceira, mas são vários projetos, todos eles interligados. Falei há pouco do Incubox, que é incubar jovens empresários em zonas difíceis do país. Temos projetos específicos para mulheres, temos projetos focados na consolidação da capacidade de resiliência das pequenas empresas. Moçambique vai continuar a ser vítima de ciclones, de calamidades, etc. E há técnicas. Eu já ia para aí, doutor. Como é que a Agapi tem abordado este desafio de financiamento às micro, pequenas e médias empresas? Qual é a vossa abordagem, tendo em conta que este é um dos principais problemas para quem deseja empreender no nosso país? Arnaldo, a abordagem é multiforme, porque não se trata problemas diferentes, doenças diferentes com o mesmo medicamento. O nosso tecido empresarial tem, desde as startups, desde os micros, pequenas, até já temos empresas onde com financiamentos na ordem de 2 milhões de dólares, né? Têm necessidades diferentes. Então, no caso das startups,
falei do Incubox. É um exemplo importante. É preciso criar uma nova geração de empresários a partir da juventude. Aí o financiamento só vem depois. Primeiro faz-se a incubação. Okay. E depois há alguns selecionados porque é preciso ser empresário, não é ler o livro e começar o negócio, é ter atitude. E, portanto, daqueles que são selecionados, têm acesso a financiamento. A HPI está a construir um sistema de financiamento próprio para esses. Em alguns desses projetos, eu estava-me a referir, alguns desses projetos, as taxas de juros são a 9%, são a 12%, porque é preciso haver um custo do dinheiro. Os jovens, claro que isso é possível, porque nós mobilizamos recursos subvencionados para fazer isto. Exatamente. Portanto, há uma grande diversidade. No caso de... Estávamos hoje a ser desafiados para intervir de forma mais ativa no caso da comercialização agrícola. É um assunto extremamente importante a comercialização agrícola, porque se não houver redes de comercialização agrícola, os camponeses produzem para os ratos comer. E é preciso que haja comerciantes rurais que levem os inputs, mas isto são produtos financeiros específicos para este segmento. E a linha de crédito, normalmente, são taxas de juros de 1,2% ao mês, porque são por coisas breves. Portanto, há diferentes produtos, eu poderei depois, numa outra ocasião, porque agora ia estar aqui a cansar os espectadores, é uma lista de cerca de 18 produtos financeiros para todos estes diferentes segmentos. Muito bem, doutor. Voltamos já a falar... Mas também esqueci-me, não é só necessariamente o financiamento direto da GAPI. A GAPI também teve uma boa experiência em sistemas de garantias. E com isso atraiu alguns bancos comerciais a financiar pequenas empresas que sem as nossas garantias não iria financiar. Muito bem. Conforme dizia, voltamos dentro de instantes a abordar estes mecanismos de financiamento que a HPI oferece aos empresários pequenos, médios e micros. Mas neste momento vamos observar um breve intervalo. Não saia daí, continua a acompanhar o nosso programa, o MBC Business. Estamos a falar da capacitação e financiamento às micro, pequenas e médias empresas que a HPI, Sociedade de Investimentos, tem estado a prover. Não saia daí, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Muito bem, estamos de volta para esta segunda e última parte do MBC Business. Estamos a falar da capacitação empresarial e financiamento às micro, pequenas e médias empresas em Moçambique. É uma atividade que tem sido desenvolvida pela HPI, Sociedade de Investimentos, aqui representada pelo Dr. Antônio Soto, que é membro fundador e conselheiro principal desta organização. Doutor, falávamos aqui dos mecanismos de financiamento que a HPI coloca à disposição dos empreendedores, sobretudo no agronegócio. Os mecanismos de financiamento são diversos tipos de crédito, mas também a HPI também tem alguns casos em que toma participações
porque empresas, temos vários casos, aqui eu talvez posso dar este exemplo de há uns anos o Ministério da Agricultura viu a necessidade de salvar uma empresa aqui próximo aqui num Beluso, uma empresa de citrinos, porque ela estava em processo de falência e a Gapi foi solicitada a intervir e a reestruturar e a meter capital. Portanto, a Gapi tomou uma participação para salvar uma empresa que são 600 e tal hectares às portas de Maputo com água de energia e com 400 e tal postos de trabalho. Portanto, foi uma operação bem sucedida. De início tivemos muitas dificuldades, muitas greves, muitas dificuldades de entendimento, mas felizmente foi possível atrair um grupo de investidores nacionais que está a dar continuidade ao projeto. Daí exemplo, portanto, isto é participações tal como nos microbancos. Microbancos, nós queremos mostrar e aprender também como é que se fazem pequenas instituições financeiras com foco local. E por isso, em alguns casos, ajudámos um grupo de mulheres aqui na Matola a criar a Caixa Mulher e tomámos uma participação. Fizemos isso com uma família empresarial em Inhambane, fizemos um microbanco em Morrombene. Portanto, em alguns casos nós tomamos a participação e investimos na gestão. Mas, em geral, o instrumento mais, e já disse há pouco, as garantias também. Em alguns casos, o crédito é dado pelos bancos comerciais através de uma garantia prestada pela Gapi. Portanto, as modalidades de financiamento são várias, mas há pouco falámos da incubação. Eu acho que aqui alguns megaprojetos têm que aprender. Por exemplo, nós temos aqui uma boa experiência com a Mosal. A Mosal percebeu, e algumas destes megaprojetos perceberam que para criar um ambiente conducivo para as suas operações, é preciso criar estas muitas pequenas empresas. E alguns desses megaprojetos gastam dinheiro sem sentido, convidando ONGs, associações para fazer esse trabalho de capacitação. Eu quero sublinhar aqui claramente que esta questão que hoje se diz literacia, capacitação, muito disto não tem substância, porque não se faz capacitação do empresário e depois diz agora vai lá ao banco buscar dinheiro. Isso, o banco não dá dinheiro, não dá crédito por causa disso. Portanto, quando falámos há pouco da interligação de capacitação com o financiamento, e em alguns casos com criar instituições próprias, isto é que é o segredo. Não é dizer, eu já capacitei, vai lá buscar. Não, isso não existe. Alguns fazem isso e cobram dinheiro, etc. Este é um exemplo interessante que fizemos com a Mosal. A Mosal já tem centenas de jovens, através do projeto Chubuco, tem centenas de jovens com acesso a financiamento e alguns deles já pagaram o seu financiamento, mas é um processo que leva a identificar, seleção, etc. Portanto, a questão do financiamento é muito sensível e tem que ser acompanhado. O financiamento não é dar o crédito e ficar à espera que o cliente venha pagar. E há perspectivas de replicar essa iniciativa felizmente, com outras multinacionais no país? Arnaldo, esse é um desafio importante. Felizmente, no dia 5 de março, nas palavras de Sua Excelência Presidente da República... Pelo que sei, a Mosal cobre apenas Matola e Boane. Pois, este é um assunto, mas que estamos a tentar agora com o Governo. A direção da Gapi está a trabalhar com governos provinciais, com municípios, para estender isto. E tivemos já várias reuniões. A Gapi tem uma parceria com a Total, lá em Palma, só que a Total esteve neste período de vai e não vai, mas agora parece que estão retomando. E a Gapi está lá já fazendo algum trabalho inicial. Há outros projetos, já o fizemos no passado com o Carvão e Moatize. Portanto, as multinacionais, estes megaprojetos têm de perceber que o local content não é chamar empresas de fora para fazer só esses serviços.
O local content, a primeira questão, o primeiro desafio é, de facto, apoiar as comunidades a serem autónomas, a terem capacidade de rendimentos próprios de forma sustentável. E isso precisa deste trabalho. Está aqui um exemplo, como eu já disse, a Mosal, apesar de ser só Bona e Matola, estão em discussões o alastramento, a réplica desta belíssima experiência. E é importante que os outros megaprojetos aprendam com o que a Mosal fez, depois de alguns erros. E acha que há abertura por parte das multinacionais para esta inclusão das iniciativas locais de negócio? Arnaldo, dos empreendedores, dos pequenos empresários locais? Arnaldo, há aqui um problema, vamos já falar claramente. Algumas a maior parte desses megaprojetos são geridos por pessoas que não vivem, não estão a viver a realidade moçambicana. E aí o governo vai ter que dar algumas recomendações. Alguns desses megaprojetos fazem estes projetos de responsabilidade social sem qualquer consequência, sem qualquer sustentabilidade, sem qualquer continuidade. Hoje está lá um gestor, depois vem outro. Quer dizer, é preciso perceber que local content é, em primeiro lugar, dar contentamento às comunidades que estão lá. Contentamento significa terem meios próprios de subsistência, terem capacidade para reproduzirem os seus negócios. Não é receberem donativos hoje e amanhã e sempre para que sejam paliativos. Portanto, é uma questão de estratégia de desenvolvimento e de inserção dos megaprojetos. A HPI tem experiência nisso, está disponível. Felizmente, no dia 5 de março, Sua Excelência Presidente da República e a Senhora Ministra das Finanças tocaram brevemente naquela cerimónia dos 35 anos da HPI, mas nós estamos a trabalhar, a HPI está a ser convidada a trabalhar com alguns ministérios, já temos algumas propostas em curso, para aprofundar este nosso trabalho. Nesta componente de capacitação e financiamento às MPMEs, qual é o volume de investimento anual que a HPI faz? Não tenho esse número de cor. Podia ter trazido uma estimativa? Não é, deixe-me lá ver, posso propor, são cerca de 500 milhões de meticais por ano. Claro que tem anos mais, anos menos, de acordo com a disponibilidade de recursos que temos, mas poderíamos fazer muito mais. E quais são os setores prioritários? O setor prioritário, obviamente, é a agricultura. A agricultura absorve... A agricultura no sentido amplo. A agricultura, o agribusiness, a comercialização agrícola. Pequena indústria. A pequena indústria transformadora. Processamento, sim. Mas este é, sem dúvida, o setor que, pelas razões económicas de Moçambique, pela natureza da nossa economia, tem de merecer nossa atenção em primeiro lugar. E, claro, depois também as pescas um bocado, o turismo um bocado, agora estão surgindo muitas atividades também na área dos serviços informáticos, serviços de assistência, sei lá, de assistência veterinários, pequenas unidades de produção, avicultura em geral, mas, portanto, aquilo que é a produção primária e porque tem impacto direto, é o que está mais, digamos, acessível aos empresários de pequena dimensão e é o que é mais necessário para atacar os assuntos da segurança alimentar, etc. Com essa experiência, essa bagagem toda que até é anterior ao surgimento da GAP, como é que o Dr. Souto avalia hoje o ambiente de negócios em Moçambique? É favorável ao desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas? Arnaldo, temos que ser muito honestos, a situação é muito complicada, a situação é muito difícil, mas porque nos últimos anos acho que não se cuidou bem destes aspectos, não se cuidou devidamente destes aspectos da inclusão social.
E quando inclusão social significa exclusão, sobretudo, de milhões de jovens. Falta de empoderamento de mulheres, que são as chefes de famílias. Fizeram-se projetos tipo ONG, coisa que hoje começa, amanhã acaba, quer dizer, sem continuidade. Não, e devo dizer claramente que algumas pessoas dos governos anteriores não perceberam ou não quiseram perceber a importância daquilo que eu disse há pouco, que o Dr. Mário Machungo e os outros dirigentes na altura perceberam, que é preciso ter uma instituição nacional, não é um departamento do Estado, não é um fundo estatal, é uma instituição nacional pública ou privada, capaz de assegurar a continuidade destes projetos, capaz de mobilizar recursos adicionais ao orçamento, capaz de estar no terreno, capaz de prestar contas ao público. E se a HPI hoje é reconhecida ao nível do continente africano, da Associação Africana de Desenvolvimento, como uma nota de 92% ou 93% positiva, significa que há governação. Infelizmente, e deixa-me repetir com este aspecto, é que infelizmente alguns dirigentes do nosso país andaram atrelados a iniciativas de outras empresas, de ONGs, etc., e não olharam, ou não compreenderam, não tinham capacidade para compreender o que são instituições financeiras, o que são instituições de interesse público. E isto não ajuda o surgimento, não ajuda o desenvolvimento da inclusão social. Agora, este é um aspecto que não tenho problemas em repeti-lo publicamente, e são muitos dados sobre isso, e acho que honestamente, tenho a sensação, aí digo, na minha honestidade, que a nova governação está atenta a isto. E não é por acaso que no dia 5 de março o Governo esteve a saudar o papel da HPI e a dar algumas orientações no sentido de reforçar esta instituição. Não é para mim como fundador, é pelos milhares de beneficiários que hoje já, e dos muitos milhares mais que poderiam hoje estar a beneficiar da intervenção da HPI se alguns recursos, em vez de terem sido mal aplicados, desbaratados, fossem de facto usados com eficiência por quem presta contas, por quem tem uma prova, um currículo demonstrado de saber gerir fundos para projetos de desenvolvimento. Repito, estou otimista, estou crente que a nova governação, e os que estão nem todos, quer dizer, nós não estamos, a HPI não é dirigida por nenhum ministério, mas as parcerias que temos e com municípios que não são do partido no poder, com municípios. Aliás, deixa-me dizer uma coisa, quando houve o ciclone Idai, a HPI percebeu que esta questão das calamidades é incontornável, vai repetir-se. Imediatamente conseguimos mobilizar junto de um parceiro internacional, da Danida, é bom dizer o seu nome, um montante que eles tinham disponível de cerca de 800 e tal mil dólares, a HPI acrescentou mais, e cerca de um pacote de $1 milhão, que não era nada para a dimensão do desastre que foi o Idai. Mas poucas semanas depois do desastre do Idai, que destruiu a Beira e outras coisas, nós estivemos lá, eu pessoalmente estive lá e iniciámos a reabilitação do mercado do maquinino e de algumas dezenas de pequenas empresas. Portanto, aqui eu quero sublinhar é o seguinte, é uma instituição que tem sensibilidade para responder em tempo útil. Em tempo útil, não é fazer mais workshops, não é fazer mais reflexões. As reflexões estão feitas. É ir ao terreno e resolver os problemas. Ir ao terreno e ter recursos para fazer isso e mostrar como se faz. Muito bem, já que falou da nova governação, gostaria de perceber qual é a sua sensibilidade em relação às reformas anunciadas pelo Presidente da República no ato da sua investidura, reformas económicas, sobretudo, para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. Bem, o Presidente da República tem que se afirmar. Eu penso que algumas daquelas medidas são ambiciosas, mas depende da postura. São ambiciosas, mas factíveis, né? Só que não são factíveis em um ano. O período de governação de 5 anos
é apertado para algumas daquelas reformas. Aqui, mas as reformas, em termos de projetos, eu, obviamente, acho que todos que sabem ler isto concordam. A questão aqui é qual é a execuibilidade de algumas delas. Aqui, quando eu, digamos, estou digamos, a hesitar sobre a execuibilidade de algumas delas, porque elas precisam de uma grande transformação na postura do aparelho de Estado, na atitude na máquina viciada que está em muitos ministérios, em muitas direções. Portanto, os setores que têm que facilitar os negócios. Os setores que têm pessoas que estão lá, não sabem bem como, mas sabem bem como. Quer dizer, portanto, o aparelho de Estado está muito viciado. Mas o chefe de Estado tem que levar isto para a frente. Os ministros têm que levar isto para a frente. Sabendo nós que eles vão ter que ter muito trabalho sensível na reestruturação, na reforma do aparelho de Estado. E a gente fala muito da corrupção, que sim, corrupção é um vírus que se espalhou, mas não é só a corrupção, é a mentalidade de funcionário público. A gente vê o desleixo, a gente assiste em cada departamento do Estado a uma passividade. Portanto, isto é uma questão de mentalidade no aparelho de Estado. Portanto, eu aplaudo os objetivos. Como a pequena instituição que nós somos, o GAPI, estaremos disponíveis para apoiar, estamos disponíveis porque é mandato nosso, mas temos que estar mais juntos para transformar o nosso aparelho de Estado. Muito bem, Dr. Souto, não temos mais tempo, vou apenas deixar uns 30 segundos para as últimas considerações. É muita informação que carrega nessa sua longa experiência e não seria possível em 40 minutos esgotarmos a sua participação naquilo que é a atividade económica em Moçambique. As últimas observações que eu faço é que nós começamos, eu fui uma das pessoas que tive a felicidade de iniciar este projeto, mas em Moçambique não tem que existir só uma HPI. A HPI pode, como eu disse, fazer parcerias e ajudar a fazer surgir outras instituições. O que é importante é também, aqui uma nota, é um desafio face aos gestores públicos e a investidores privados. Acreditem mais nas instituições nacionais que estão cá, estavam cá e vão estar cá. E menos dependentes de ONGs que acabam de chegar, menos dependentes de entidades que vêm prometer o milagre para amanhã. Portanto, há instituições nacionais que precisam de ser reforçadas, a HPI é uma delas. A HPI, além disso, está a fazer este trabalho junto de outras, falámos dos microbancos, mas o ponto principal é que é preciso que os megaprojetos sejam, digamos, abanados. Os gestores dos megaprojetos têm que ser abanados para perceberem que local contente, em primeiro lugar, contentar, satisfazer as comunidades que estão à volta. Este é um ponto que, repito, e acho que o Governo aqui tem uma particular responsabilidade. Se calhar isso cabe nessa renegociação que o Presidente da República tem estado a falar. É muito complexo. Não gostaria de estar na pele de quem tem que negociar isso, porque são coisas muito sensíveis, mas algo tem que ser feito. Muito obrigado, Dr. Souto, o fundador da GAPI Sociedade de Investimentos, uma instituição, uma sociedade moçambicana com mais de 30 anos de existência e que tem estado a contribuir para a capacitação e financiamento às micro, pequenas e médias empresas de vários setores de atividade. E foi assim que fizemos o nosso MBC Business. Agradecemos a sua companhia e voltamos na próxima terça-feira com mais um tema de interesse do setor empresarial. Boa noite e até a próxima.